Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Golcast, God On, seu canal cristão. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos termos um papo incrível nessa noite, né, Suelton? É isso aí, Matheus. Estamos aqui mais uma segunda-feira de podcast, uma conversa hoje, uma mesa especial aqui com um grande amigo de muito tempo. Vou falar décadas aqui, que senão vai parecer muito velho, né? Mas a gente já conhece há muito tempo, uma pessoa muito especial. Faça-nos a honra aí, Matheus. Opa, que prazer. Antes de fazer essa honra, então, Suelton, vou pedir para você que está nos acompanhando, iniciou, que está participando junto conosco. Boa. Se inscreve no nosso canal, você que é novo, compartilha, vamos fazer um desafio, vai lá no seu grupo do WhatsApp, colégio, faculdade, família, compartilha para o máximo de pessoas possível e também nas suas redes sociais, para juntos hoje termos um papo com o pastor Elton Alves. Seja bem-vindo, pastor. É isso aí, alegria estar com vocês aí, Matheus, Suelton e toda a equipe aqui do God On. Para nós é um prazer, um privilégio trocar aí algumas ideias e cumprimentar você, amigo que nos acompanha. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Maravilha. Então, já que o Matheus aqui falou pra gente, do pessoal de casa aí, pra acompanhar no YouTube aqui, acompanhar a gente lá no Instagram. A equipe aí também colocou o Instagram aí do pastor Elton, também, né? Vocês que desejam acompanhar o seu ministério, acompanhar um pouquinho da sua família. O Instagram ali também é bem pessoal, né, pastor? Isso. A gente vai colocar aqui mais um Instagram depois aqui também, que é do Eduque aqui, né? Ok. Vamos fazer merchan aqui também hoje aqui, porque tá tudo englobado aqui na vida do pastor Elton aqui. De bola. Vamos começar então com a conversa aqui, pastor. Para quem não conhece, né, e tá assistindo a gente aqui, conta um pouquinho pra gente aqui como é que é, quem que é o pastor, quem que é o Elton Alves da Silva, né? Quem que é isso aí. Não só o pastor Elton, né, mas quem que é o Elton Alves da Silva, onde que nasceu, um pouquinho da sua família, um pouquinho da sua história, só pra gente começar aqui, enquanto o pessoal vai se conectando aí. Que bacana. Então, antes do pastor existe o Elton, né? E mais conhecido aí desde de criança como Eltinho, né? Até você que nos acompanha nas redes sociais aí, meu Instagram é Eltinho Alves da Silva, você acha lá com facilidade. Mas nasci num berço evangélico, sou filho de pastor e não sou parnanguara, né? Mas me sinto daqui de Paranaguá porque chegamos aqui ainda muito criança, né? Eu sou o mais novo de 3 filhos, meus pais tiveram a Selma, a professora Selma, pastor Emerson, e depois eu. 6 anos de diferença para cada filho, né? Então, múltiplos de 6. E já na reta final das transições ministeriais que meu pai passou, eu nasci já no meio do caminho, em Mauá da Serra, quando pastoreava aquela região. Meu pai pastoreava aquela região, então eu nasci em Mauá da Serra, registrado em Apucarana, porque Mauá nem cidade era ainda, né? Depois que passou a ser emancipada, né? Passou a ser um município. E de Mauá da Serra viemos para Assis Chateaubriand, Paranaguá. Chegamos aqui final dos anos 90, início do ano 91. Tá? Então já mais aí de 31 anos em Paranaguá. Então, se eu falei mais de 31, já sabe que eu tenho cálculos aí. Mais de 30, né? Quase chegando nos 40. Mas nasci na igreja, me criei na igreja. Meu parque de diversão era a igreja, né? Morei em fundo de igreja, do lado de igreja, em cima de igreja, embaixo de igreja. Vivi a minha adolescência, infância, adolescência, a minha juventude conectado com a igreja. Eu costumo dizer que quando nós pensávamos que deixaríamos de morar no fundo de igreja, porque pastor geralmente morava, os pastores que cuidavam das igrejas, até hoje ainda existe essa tradição, eles moravam em anexo com a igreja, né? E nós moramos muitos anos aqui em Paranaguá, do lado do Templo Central, e depois muito tempo embaixo do Templo Central. E depois fomos morar fora da igreja e fomos morar de frente com a igreja. Daí fomos morar lá no Jardim Guaraituba, de frente com a igreja. Então a vida toda foi conectada com a igreja. E até hoje, minha mãe mora do lado de uma igreja. Então, a gente sempre teve essa conexão com as coisas de Deus. Bom, pra quem não sabe, né, e tá falando aqui do pai dele, né, pra quem não sabe,
o pastor Elton é filho do saudoso pastor José Alves da Silva. Isso. Surgiu uma dúvida agora aqui, uma curiosidade, na verdade, pastor. Do seu nascimento, do seu nascimento para cá, o pastor José Alves já era presidente nessas mudanças de regiões? Meu pai, pastor José Alves, que já faleceu, descansa com o senhor desde julho de 2019, fez 3 anos agora. Meu pai começou a pastorear muito cedo. Os anos aí, há 40, 50 anos atrás, era com muita facilidade e necessidade também de pastores jovens, né? Hoje é o contrário, né? Hoje o sistema é um pouco diferente, mas antigamente os jovens pastores, eles tinham os seus devidos valores, porque eles eram enviados para as missões, onde havia a expansão do evangelho e assim por diante. Então meu pai foi convocado muito cedo ainda, com seus 24 anos de idade, novíssimo, para pastorear a sua primeira igreja. Aceitou Jesus, casou e já com 24 anos ele foi dirigir a primeira igreja no interior do Paraná. Então ele dirigiu várias igrejas, presidiu várias igrejas no interior do Paraná e podemos dizer assim, ele já estava na metade da sua carreira ministerial quando ele foi convocado para vir para Paranaguá. Já era secretário da Convenção Estadual das Assembleias de Deus e daí foi convocado para vir a Paranaguá. E ainda a gente lembra naquela época e seria assim para ficar um curto período de tempo, né? Talvez 9 meses, 12 meses, né? E por fim ficou até Deus o recolhê-lo, fechando quase 30 anos de ministério, cuidando apenas os últimos 30 anos cuidando da igreja de Paranaguá. Ao total foram 47 anos cuidando de igreja. Tá? Uau. Então, um pouquinho aí da história do pastor José Alves. Que legado, né? Nossa, a gente vai chegar nessa pergunta aí. Pastor, hoje exerce alguma outra profissão? Então, profissão é o que eu exerço, de fato, né? Porque o pastorado é um exercício que a gente faz pela fé, pela missão, pela entrega. E vocês são sabedores disso, que existem os pastores em tempo integral. São as pessoas que se dedicam 100% pelo ministério e a gente louva a Deus porque existem homens e mulheres assim que têm esse tempo, essa disponibilidade. Existe também os pastores que exercem o seu ministério, mas têm a sua vida profissional. No meu caso, eu aprendi a trabalhar desde cedo e eu sempre me foquei na minha vida profissional. Então, já quem nos conhece aqui em Paranaguá e região, sabe que eu trabalho na área de educação. E além de dar aula, a gente coordena uma instituição de educação aqui em Paranaguá, que envolve a parte de graduação, pós-graduação. É o Instituto Educ, que tem vínculo com a Universidade FAEL, a Unifael. E a gente atende só nessa área aí já desde 2007. Mas eu comecei trabalhando em Paranaguá como contínuo no Correios, né? Minha primeira experiência foi trabalhar no Correios. Pedalou bastante também. Sim, na realidade a gente trabalhava interno, era garotão lá, a molecada que a gente costumava dizer, né? A gente trabalhava internamente lá, selecionando as cartas, né? Tem até um testemunho que eu conto para os adolescentes, para os jovens, sobre a minha primeira experiência de emprego, né? Eu tinha 15 anos de idade, né? E eu queria porque queria trabalhar. E eu fiz um voto com Deus, falei, não, quero trabalhar e o senhor vai abrir as portas. E daí surgiu essas vagas lá na agência de Correios e Telégrafos. E eu me lembro que eu fui lá, escrevi meu nome, fiz uma campanha de oração, vários dias eu vou entrar nessa vaga. E quando saiu a seleção, eu cheguei lá, rapaz, para ver se meu nome estava lá. E meu nome não estava. Rapaz, eu voltei do centro, cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu tô desviado, tá? A partir de hoje eu não sou mais crente. Daí minha mãe falou, mas por que, menina? Eu falei, porque Deus não me colocou lá naquela vaga de emprego. E a gente brinca, dá risada, porque até minha mãe, de uma forma descontraída, né? Passou a mão numa cinta e falou, o que é que você falou mesmo, menina? Eu falei, não, já aceitei Jesus de novo. Mas na realidade era Deus trabalhando com a minha fé. Porque foram selecionadas várias pessoas ali, vários adolescentes, para ocupar as vagas de estágio. E existia apenas uma vaga, que era de contínuo, que hoje é o menor aprendiz, tá? E eu fui selecionada para a vaga de contínuo.
Então, meu primeiro emprego já foi de carteira assinada. Olha. Né? Então, demoraram para selecionar quem seria o contínuo. E eu fiquei sabendo 15 dias depois. Né? Então, Deus tem os seus caminhos, as suas maneiras. Mas a partir disso, eu me desenvolvi, aprendi várias coisas ali e depois entrei para a área de educação um pouco mais para frente. Maravilha. Diga-se de passagem, né, Suelto, que muitas vezes no seu primeiro emprego você toma muita bordoada para se tornar um profissional que você é hoje, né? Eu lembro, meu primeiro emprego foi na Folha do Litoral. Olha só que legal. Eu contava jornal, então imagine você contar, né? É bastante jornal. Quem trabalha no almoxarifado lá me entende, não né? vai ter dificuldade com números. Não. Por exemplo, eu não tenho dificuldade com CEPs. Então, quando eu vejo o número de um CEP, eu já sei, não, esse é tal estado, porque eu tinha que selecionar os CEPs, né? A carta você selecionava pelo CEP. Contava jornal, cara, a tarde inteira, e era bastante jornal. Toda a sobra da semana eu contava. Tá Toda vendo? a sobra. Então, e também pedalava, entregava jornais, então isso fez hoje, né? Estilo pessoa... americano mesmo, tinha não, pedalar jogava assim, né? E aquela musiquinha de fundo, né? Mas são experiências, porque a gente aprende com isso, né? Eu me lembro, porque trabalhando ali na agência de Correios e Telégrafos, eu não só consegui desenvolver a minha habilidade profissional, mas consegui desenvolver a questão de relacionamento interpessoal. E isso é muito bom, Sim. porque eu saí ali do ensino médio, logo na sequência eu entrei já no nível superior e eu precisava de um novo emprego. E esse novo emprego veio fruto desse relacionamento que eu tinha, né, na agência de Correios. As pessoas lembravam de mim, você é aquele rapaz que trabalha lá, você é aquele que pega a minha caixa, que pega a minha carta. Então isso me abriu outras portas depois, quando eu fui mudar de emprego. Então, fica aqui um exemplo para você, jovem amigo ouvinte, que quer desenvolver as suas habilidades, as suas competências profissionais, né? Faça bem feito, crie bons relacionamentos para que você possa colher lá no futuro. Que tudo tem um começo, né? Tudo na vida tem um começo. É dessa maneira. Pastor, a gente viu aqui que o senhor tem contato aqui, o senhor, né? Que o senhor está no céu, Elton. Vou chamar de... Tem contato direto com a igreja desde a infância, desde criança. A gente sabe que só ir para a igreja não quer dizer nada, não. E ser filho de pastor também não quer dizer tanta coisa no mundo espiritual. Verdade. Aonde que começou o primeiro encontro com Deus? Mesmo frequentando a igreja, indo com os pais? Quando que começou? Quando que foi aquele dia especial mesmo que o Espírito Santo foi como flecha mesmo no coração? Ele falou, opa, é isso mesmo que eu preciso, que eu quero viver. Verdade. A gente que nasce no lar cristão até parece ser fácil. Né? Eu não tive contato com o mundo, isso e aquilo. E na realidade, nós precisamos ser alvo, sim, da flecha do Espírito Santo para haver uma mudança no nosso coração, de fato, a conversão, a conversão real. Né? E filho de pastor sofre também. Sofre demais porque você é criticado, você sofre a retaliação, você sofre a culpa, às vezes, de coisas que você não fez, você leva a culpa por causa de levar o título de ser filho do pastor. E eu precisei passar primeiro por essa conscientização, né? Que não bastava ser filho de pastor, que o meu direito de entrada no céu estava garantido. Eu precisava ter um encontro real com Deus. E foi me envolvendo com as coisas de Deus, fugindo. Eu digo que foi fugindo do propósito de Deus que Deus me encontrou, né? Como muitas coisas aconteceram precocemente na minha vida, trabalho, serviço, eu passei no vestibular com 16 anos, né? Então com 17 eu já estava no primeiro ano do curso superior, então algumas coisas eram meio precoces, meio rápidas na minha vida, então parecia que eu tinha uma certa autonomia e isso foi me levando um pouco para fora do plano e do projeto de Deus. Mas eu me lembro, Suelto, como hoje aqui, como nós estamos falando aqui, eu me lembro de um dia que eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se tu tens alguma coisa comigo, de fato, se tu tens alguma coisa comigo, entendeu? Eu quero que o Senhor fale comigo hoje, tá? E todos nós passamos já por experiências como essa. Né? Já desafiou. E eu cito aqui a igreja que eu fui. Eu falei, eu não vou na igreja que eu congrego. Eu não fui no Templo Central. Hoje eu vou lá na Vila Guarani, na Assembleia de Deus da Vila Guarani.
E quem conhece ali o templo da Assembleia de Deus Vila Guarani tem 2 colunas ainda na igreja, na parte de trás. Eu sentei bem escorado em uma das colunas. E não precisou muito para Deus usar o pregador e dizer: sai de trás da coluna. Olha. Porque eu te chamei, eu te escolhi. E aquele dia marcou a minha vida, porque Deus... não era Deus me dando uma oportunidade, era Deus confirmando aquilo que eu havia pedido para Ele. Né? E aquilo ali foi uma chave na minha vida, uma mudança para eu entender que Deus tinha um propósito na minha vida, que Deus tinha um chamado para a minha vida, e daí me despertou para outras habilidades. Né? Porque a nossa vida é assim, às vezes a gente não entende qual é o plano e o projeto de Deus. Naquela época, eu até tinha um envolvimento com as coisas de Deus. Aprendi a tocar um instrumento, tocava e tal, mas eu não me sentia músico, porque parecia que eu não era chamado para aquilo. Mas a partir do dia que Deus falou comigo, diretamente comigo, eu entendi que Deus tinha um plano para a minha vida. Eu não conseguia enxergar qual era o plano, mas eu sabia que Deus tinha um plano e um propósito a cumprir na minha vida. Então, foi um momento ali muito importante para mim. Amém. Já que tá na pergunta aqui, batismo com o Espírito Santo, pastor. Lembra do dia? Como é que Lembro. foi? Como é que foi? Nitidamente, foi sequencial a esse momento. Por quê? Porque a partir do momento que eu disse para Deus que eu queria essa mudança e que eu ouvi essa resposta da parte de Deus, parece que é como se você estivesse trocando de roupa. Parece que você estava entrando em um novo processo na vida. E aqueles dias começaram a ser dias marcados na minha vida. E um dos itens que eu pedi para que Deus me selasse era com o batismo com o Espírito Santo. E não demorou muito, naqueles próximos dias. Eu me lembro que eu fui para um culto no Templo Central. E é engraçado que todas as vezes que eu passo no corredor, no Templo Central, no lugar que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu lembro da experiência que eu tive. E eu entrei, sentei, dobrei o meu joelho, e antes de terminar a oração inicial do culto, Deus já havia me batizado com o Espírito Santo. Então, são coisas que marcam a nossa vida, é a presença do Espírito Santo confirmando aquilo que Deus tem para nós. É verdade. Essa transição aí de músico, né? A gente sabe hoje que é um grande ministro, né? Ensinador, pregador. Fugiu muito tempo, pastor. Porque eu particularmente também fui músico e eu fugi muito tempo do ministério da palavra. Então, rapaz, isso daí foi um mistério, né? Porque eu tentava ser músico. Se você me der um instrumento hoje, eu vou ser bem sincero para você, eu vou passar vergonha, tá? Eu não sei mais ler uma partitura. Eu não sei como eu conseguia ler aqueles... Eu nem lembro o nome daqueles negócios lá. E eu tocava sax alto, rapaz. Imagine que atrapalho era na banda. Não, olhando hoje não dá pra imaginar, né? Então, não dá pra imaginar. Você vê, rapaz, eu tentava fazer aquilo, me esforçava, lia aquelas partituras, mas o processo ali de mudança para a área do ensino, da pregação, começou tudo porque alguém um dia acreditou em mim, né? E eu lembro que eu me colocava à disposição para fazer o que precisava na igreja. E daí... A Assembleia de Deus tem aí a coordenação de jovens, que é o Madpar, faz um trabalho muito bom. Eu tive a alegria de trabalhar muitos anos com o Madpar. E eu comecei a me envolver com a União de Jovens da Assembleia de Deus em Paranaguá. E o que aconteceu? O coordenador, pastor Eliabe, todo mundo conhece, me dava algumas tarefas, né? Eu tinha uma moto, né? A moto do momento da época era a Bis, né? Então, eu tinha uma Bis e ele falava... Elton, ou Eltinho, né? Vai entregar uma carta em tal igreja, que não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, como que você divulgava um evento? Você tirava um final de semana para você visitar todas as igrejas com uma fita crepe e um cartaz fotocopiado na impressora, e você ia de igreja em igreja colar o cartaz. Então, essa era a minha missão. E eu me lembro um dia que ele falou assim, hoje você vai lá na igreja X e você vai levar essa carta lá e você vai dar um aviso lá, tá? E na realidade era uma pegadinha cristã. Na realidade ele havia armado um momento para mim, para eu pregar a palavra. Mas ele disse, você vai, mas vai preparado com um versículo lá para você ler, vai que eles te dão a oportunidade para você
dar uma saudação, vá preparado, né? E aquele dia eu fui um pouco despreparado, mas sem imaginar que seria aquele momento. Mas quando eu cheguei ali na igreja, você vê como que as coisas são as coisas de Deus, né? Eu adentrei a igreja, eu senti. Falei, algo falando comigo, prepara porque você vai trazer uma palavra hoje. Mas não precisou muito. No tempo que eu entrei na igreja, o dirigente já falou, graças a Deus chegou o nosso pregador da noite. E daí eu tive a primeira experiência de trazer uma palavra para a igreja, um tanto trêmulo. E na realidade, o tremor é sinal de temor. Né? Até hoje, até o exato momento, todas as vezes que eu vou falar do amor de Deus, pregar a sua palavra, eu tenho temor. Eu sei qual é o peso de você entregar uma palavra para alguém. E eu tive aquela experiência ali, aquela noite, não sei quantos minutos foram exatos, não sei exatamente quais foram as referências que eu usei, mas uma coisa foi certa, houve a manifestação do Espírito Santo, os jovens sentiram a presença de Deus e a partir daquele momento a minha mudança de vida foi extraordinária, porque eu comecei a entender que Deus estava me levando para a área da pregação, do ensino, da palavra, da liderança e assim por diante. E falando sobre o chamado ainda, né, Suelto? Como acredito que tem muitos jovens nos escutando agora, como que é saber realmente qual que é o teu chamado, né? Qual que é a dica que você dá aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, Matheus, saber qual é o chamado, eu acho que é uma questão de experiência com Deus, tá? Eu vou pegar uma outra fase que eu vivi e ainda vivo essa fase com muita alegria, que é a fase da liderança jovem, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me envolver com o Ministério da Pregação, a gente também acabou se envolvendo com a liderança. Então, a liderança ela é crescente. Eu aprendi que na vida a gente tem que escalonar as coisas, é um degrau de cada vez. Né? Então, eu passei por todas as bases de formação de uma liderança jovem, desde do auxiliar lá de colar cartaz até a coordenação geral de jovens. E eu entendi o seguinte, que o chamado, as pessoas se despertam para o chamado quando elas têm oportunidades. Uma vez que elas têm oportunidades, elas vão condensando aquilo que de fato é direcionado por Deus para as suas vidas. Tá? Às vezes as pessoas querem forçar algo para qual Deus não as chamou. Tá? Eu gosto de cantar, mas ele força e às vezes Deus não chamou ele para aquilo. Às vezes Deus chamou ele para o ministério do aconselhamento, da liderança, da pregação. Tem uma questão de despertamento envolvendo com um passo de cada vez. A partir do momento que você começa a se envolver com o reino de Deus, o Espírito Santo ele vai trabalhando na tua vida e vai te colocando no lugar correto. Vai despertando habilidades em você. Você é músico, você também é músico e eu gosto de ouvir o Suelto pregando, eu digo porque a gente sabe que Deus usa ele de uma forma extraordinária, mas você sabe que não foi da noite pro dia que você simplesmente se tornou um pregador da palavra e você também não se tornou um músico da noite para o dia. Foi a partir do momento que você acabou se envolvendo com isso. Agora, é tão prazeroso isso, porque a partir do momento que você se envolve, você sente e tem certeza que Deus está confirmando aquilo na tua vida. Então daí não tem como você voltar, tem como você recuar. Então é um processo onde você precisa ter esse discernimento espiritual, é que nem uma engrenagem. E as coisas elas vão se engrenando e começam a dar certo na nossa vida. Ministério, eu costumo dizer que ministério, fazer a obra de Deus, não é simplesmente você profissionalizar o reino de Deus. O ministério é feito com coração, com entrega, com devoção, tá? Porque o ministério começa quando você está sozinho. Independente se as pessoas vão aprovar o teu louvor, se as pessoas vão aprovar a sua mensagem, o teu ministério começa você e Deus. Se você sente o Espírito Santo aprovando aquilo que você faz, aí começa o seu ministério. Então há um processo de convencimento interno. A partir do momento que você se convence que existe essa engrenagem, é o passo principal para você ter certeza do seu chamado. Agora tem um detalhe. Se você tem certeza do seu chamado, que Deus te chamou para aquilo, tá? Eu falo isso
debaixo de temor de Deus. Não volte atrás, tá? Porque se você voltar atrás, o preço vai ser muito caro, tá? E fica aqui uma lição para você que cantava na igreja, para você que louvava na igreja, para você que é dotado de dons que Deus te deu. Deus te capacitou, te deu sabedoria para pregar a palavra, mas não prega mais, não canta mais, ou usa o seu dom, a sua capacidade para outros fins materiais, profissionais. Deus te capacitou com o dom do louvor e você hoje canta músicas mundanas. Deus te capacitou com dons para você exaltar o nome do Senhor e você utiliza o seu dom para quê hoje? Então é um caminho que o preço ele é muito caro se você negociar a sua chamada e o seu ministério. Perca tudo, mas não perca o seu chamado, né? Essa aí eu vou anotar no meu esboço. Hein? Não, essa é forte mesmo. O ministério não é só Pode te servir aí, pastor. Fique à vontade. Se trata também de coração, né? Não é só informação mesmo. É. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Essa foi boa, gente. Você, amigo que está conosco hoje, nós estamos tendo um papo bem legal com o pastor Eltinho. O Sueltinho também. Daqui a pouco é tudo com I no final, Mateuzinho. Né? Mateuzinho. Gente, se inscreva no nosso canal. Curta, compartilha. Nós estamos quase batendo 900 inscritos aqui no YouTube. Um trabalho aí já se aproxima de 4 meses. Então agradecemos a vocês aí que têm compartilhado, tem, né, curtido o nosso material, não só aqui no nosso canal do YouTube, mas lá no nosso Instagram, lá você acompanha todos os cortes aqui do nosso podcast, das lives de louvor, devocionais, palavras do dia, muito conteúdo, Suelton. Meu Deus, tem testemunho, tem palavra, tem oração. As quartas-feiras, né, tem sido benção demais, a gente tem recebido alguns testemunhos de oração que a gente tem intercedido por pessoas aqui. Olha, Deus tá fazendo grandes coisas aqui. Só não é abençoado quem não quer, né? Verdade. Eu quero mandar um abraço. Posso mandar um abraço? Manda abraço, pessoal, eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente. O Fábio Dalfix mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Aí. Tá acompanhando a gente aqui. Fábio, um grande abraço pro pessoal da Alfix. Que Deus abençoe. Alfix Alpinismo Industrial, hein? Precisando aí de uma manutenção aí industrial. Os caras fazem tudo aí. Os caras são Homem-Aranha. Os caras são uma miranha. Não conhecia, hein? Gente, vamos continuar? Vamos. Então vamos lá. Quer prosseguir? Vamos lá, então. A gente tá falando aqui, já que o pastor falou de coração, né? Ministério de coração. Exercer ministério, de começar o ministério. Como que é começar o ministério? Eu acredito que a maior referência de ministério estava dentro da tua casa, né? Sim. Estava dentro de casa. Como que é carregar esse legado tão grandioso que o pastor José deixou? Acredito que hoje, com mais experiência, para você é mais fácil, né? Carregar. Mas quando começou o ministério lá, seria quase que impossível as pessoas não verem o pastor Elton, não era pastor ainda, Sim. o Elton pregando e falar, uau, parece o pastor José Alves, rapaz. Olhar o pastor Emerson lá, meu Deus, ele ministra parecido com o pai, como é que pode? Como que carregar esse... É um peso. Esse peso pesado mesmo e ao mesmo tempo tão gratificante, né? Eu vou pegar 2 palavras tuas, né? O peso e a gratificação, né? É algo gratificante, é algo prazeroso você ter um pai que teve e tinha um ministério profíncuo e deixou um legado imensurável, né? Mas nós, como filhos, tivemos o privilégio de conhecer o pai José Alves da Silva. E a igreja teve o prazer, o privilégio de conhecer o pastor José Alves. Então, eram 2 pessoas em uma aí, né? Mas extremamente amoroso, sábio, inteligente, uma pessoa que nunca cobrou da gente como filho a obrigação de exercer o ministério. Eu não me recordo uma vez que meu pai sentou comigo e exigiu, você vai ser, você tem que ser. Ao contrário, quem conhece, quem caminhou com o pastor José Alves sabe que ele sempre foi o pastor que trabalhava ao contrário, né? Como que ele trabalhava ao contrário? Ele oportunizava as pessoas para depois oportunizar os filhos ou a família. Então nós entendíamos que aquilo era
uma forma dele trabalhar, uma maneira sábia, inteligente dele trabalhar. Então nós tínhamos ele como um espelho. E por onde a gente passava, eu mesmo, quando iniciei o Ministério da Pregação, os convites que a gente teve e tem, a gente sempre tinha esse peso da responsabilidade. E esse peso, uma hora pesava até demais, porque quando as pessoas te conhecem, parece que elas esperam muito mais de você, né? E às vezes algumas pessoas não conseguem entender que você é você e teu pai é teu pai. E que para cada um Deus tem um tipo de chamado, de legado, né? E por algumas vezes eu tive a alegria de representar o meu pai. Eu me recordo que nos últimos anos de vida dele, ele já não tinha o mesmo ritmo de vida. Então, algumas agendas ele passava para a gente. Mas meu pai era um homem muito sábio. Ele não passava assim, simplesmente vai lá me substituir. Ele ligava para as igrejas, informava que não poderia ir e a gente ia no seu lugar de acordo com a permissão daquela igreja que fizeram aquele convite. Eu me recordo que um dos últimos congressos que eu ministrei no lugar dele foi no Rio de Janeiro, e acho que foi em Duque de Caxias, tá? E era um evento para obreiros, e ele não poderia ir mesmo. E daí o pastor Emerson não tinha como ir também. Meu Deus. E daí ele falou, não, vai você. E eu falei, não, mas eu não vou. Não, vai você. E ele ligou pro pastor e falou, meu filho, vai e tal. E o pastor, eu vi que o pastor do outro lado estava até relutando, mas pastor, não, vai meu filho, mas não tem, tipo assim, não tem outro para mandar no lugar. Mas eu fui debaixo da direção de Deus. E até me recordo que era o trabalho engraçado, né? O trabalho, o pastor José pregaria 2 dias. Daí quando era o filho, então, pastor, então manda ele no sábado, então, que nós vamos procurar outro para o domingo. Mas aquilo foi Deus para provar a minha fé. E eu fui. E Deus nos usou de uma forma tão especial e tão tremenda que o pastor teve que mudar a agenda e habilitar para que eu pudesse ministrar, então, no domingo, né? E acabei ficando, então, no sábado e no domingo, né? E aquilo ali foi marcante, porque era um evento voltado especificamente para obreiros, pastores, e foi tão gratificante você pregar a palavra de Deus sendo um jovem pastor e depois ouvir os pastores com mais idade, com mais peso, com mais experiência, se alegrar na presença de Deus e ter ali uma palavra de encorajamento para a gente. Então a gente carregou e carrega até hoje esses dois pesos, né? É gratificante e você tem o peso da responsabilidade. Pastor José não está mais entre nós, mas por onde a gente passa, tá? É engraçado que não precisa ser na igreja, são em vários lugares, tá? Seja em Paranaguá, em fora de Paranaguá, em qualquer região desse estado, a gente encontra alguém que fala, puxa, eu conheci o seu pai, eu conheço vocês, eu conheço a sua família, apesar que a nossa família é uma família grande, de vários pastores, né? Pastores e pastoras, né? Porque a nossa família não está atrelada só à Assembleia de Deus. Eu tenho um tio meu que foi pastor muitos anos da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Em Maringá, e minha prima é pastora dessa igreja também, né? Então, são vários parentes envolvidos, e a gente sabe que isso é prazeroso, e o nosso papel é o quê? Levar adiante, fazer a obra de Deus de uma forma simples, esperando a volta de Cristo. Você tocou no assunto aí, ele foi pai e pastor, né? Ao mesmo Sim, tempo, lógico. Como pastor, dentro de casa também, mentoreou muito, não? Sim. Em questão de elaboração de mensagem. Pai, dá uma luz aí, pai. O que quer dizer esse versículo aqui? Me ajuda aqui nesse esboço. Pastor José, ele tinha uma peculiaridade na elaboração de seus conteúdos. Talvez eu mesmo tenho esse bom vício. Eu não consigo falar sem antes escrever, né? Eu me acostumei. Então, se eu vou levar uma palavra para uma igreja, para uma juventude, seja o que for, eu primeiro escrevo, pontuo os itens, mesmo que eu não vá falar aquilo na integralidade, mas eu tenho o hábito de escrever aquilo ali, né? E é prático, eu já sento no computador ou no celular e consigo pontuar alguma coisa. E o pastor José tinha muito disso, né? E isso ele veio desde a sua juventude.
Tanto é que nós temos lá guardado vários dos materiais que ainda ele escrevia na máquina de datilografia, né? Legal, hein? E então todas as vezes que você chegava para pedir para ele uma orientação, né, ele vinha com um arsenal de informação, porque ele tinha muita coisa escrita, né? Legal, Então, legal. e extremamente organizado, né? Então era com facilidade você precisar de um determinado assunto, seja impresso ou no computador ou escrito na máquina, você encontrava com facilidade no escritório dele, ele sabia onde que estava, o que que era, ele sentava, ele explicava para que você pudesse desenvolver. Ele não fazia isso só com os filhos, não, né? Não. Qualquer irmão que fosse lá sentar e conversar com ele, saía de lá com algum tipo de informação preciosa. Eu estive, vou me lembrar em que cidade que eu estive. Eu não sei se foi na Grande Curitiba, que acabou o culto, um obreiro chegou para mim com uma cópia de um esboço. Aí eu falei, esse esboço aqui é do teu pai. Nossa. E eu falei, mas é de quando? Esse daqui foi em 1970 e pouco. Ele me deu a Nossa. cópia desse esboço. E eu fiz questão de negociar com o irmão aquele esboço. Falei, não, eu vou querer a cópia desse material aí. Nossa. E depois ele tirou foto lá, escaneou e me mandou, né? Então, pra Não, você ver isso- como que é. Isso é... Tem pessoas que talvez não tenham consciência disso, né? É. Mas isso é muito grandioso, você não trabalhar só para os teus dias, né? Isso é legado, isso é história, né? Você não trabalhar, não tá preocupado apenas com os seus dias, né? O pastor José já dorme no Senhor, descansa no Senhor, e a história continua, Sim. esboços espalhados, frutos ainda alimentando pessoas. Isso é, meu Deus, isso é extraordinário. Pastoral, desculpa a ignorância, eu não sei. O pastor José Alves tem algum material publicado, algum livro, ou vocês, filhos, pensam em pegar algum, como se comentou, né, algum esboço e publicar algum material futuramente em nome dele? Sim, sim. O pastor José deixou vários livros escritos. Eu tenho todo esse material, tanto impresso, tanto digitalizado. Vários livros publicados, publicações independentes, publicações em parcerias. Onde que o nosso querido ouvinte, onde que ele consegue comprar Hoje esses conosco, direto no Instituto Educ, na Faculdade Educ, a gente tem todo o arsenal de material do pastor José. Então, Certo. quem nos procurar ali nas redes sociais, no meu próprio Pode perfil, mandar o direct né, mesmo? eu jogo lá geralmente no meu Instagram, no @EltinhoAlvesDaSilva. Geralmente eu publico lá alguns materiais, mas existe o Instagram do próprio pastor José Alves, que está ativo, Certo. pastor José Alves da Silva, e a gente sempre publica lá algum dos materiais dele que está à disposição para venda. Legal. A pessoa consegue comprar sem custo de frete, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil via Correios. Legal. Quem é residente de Paranaguá consegue retirar direto ali no Instituto Educ. Nós publicamos vários dos últimos materiais dele antes da sua morte. Ele deixou um livro quase finalizado e a gente pretende lançar posteriormente. É um livro voltado para a área de liderança. Esse livro vai ter que passar por uma revisão ainda ortográfica e alguns ajustes, mas estava quase finalizado. E vários conteúdos publicados, apostilas, livretos, materiais de escolas bíblicas, o próprio curso teológico que a gente instituiu, o CFTM, metade dos materiais é conteúdo compilado por ele. Então são vários conteúdos aí escritos pelo pastor José Alves. História, né? Top demais. Top. É fácil ser filho desse homem? Que responsa. Tem que caminhar. Gente, você que está acompanhando a gente, hoje nós estamos aqui com o pastor Eltinho, estamos tendo um papo muito legal. Se inscreva, curta, compartilha, né, Suelton? Que com certeza até o final desse Golcast você será abençoado. Ei, né? estamos sugando o homem aqui, rapaz. Tem conteúdo aqui, tem conteúdo aí. O pessoal que tá acompanhando hoje tá reparando que eu não tô falando muito, né? Eu só tô ouvindo aqui. Fala do pastor José Alves e a gente só fica... Olha, tem só- um item que a gente fala, né? Se você ver, tava falando de músico aqui. O pastor José Alves era músico. Tocava um violão que, meu Deus do céu. É. E cantava. E cantava. Coisa que eu já não sei vozeirão, fazer. né? Vozeirão. Ah, eu já não sei fazer, eu já não sei cantar. Ele cantava e tocava. Inclusive, se puxar na internet, aí você vai encontrar, ele fazia uma dupla na juventude. Ele fazia uma dupla com o pastor Ival Teodoro, que Essa é eu o não pastor da sabia. Assembleia de Deus de Curitiba. Eles cantavam junto, era uma dupla. Ival e José, Olha. entendeu? Tá E eles fraco a dupla, cantavam. rapaz.
E, inclusive, tem um vídeo na internet aí, quando eles se encontraram a última vez, ainda o pastor José estava até um pouco debilitado de saúde, eles gravaram lá, cantaram juntos. A banda Acordes de Jerusalém gravou com o pastor José cantando. Olha, Né? Então, e era músico de mão cheia também. penso. E pastor, como foi? Você já falou um pouco sobre o processo da sua vida, né? Mas como foi o processo lá, juventude, né? Adolescência, faculdade, até o pastoreio, né? Até você ser consagrado a pastor. Como que foi esse processo? Como eu disse para ti, o processo de você ser consagrado ao pastorado é o que muita gente almeja. Tá? Falar para você que eu nunca almejei, eu estaria mentindo. Mas eu nunca coloquei como a meta principal da minha vida. Eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser pastor. Não. Foi como que é um processo, um passo de cada vez, mas também um processo rápido, porque a partir do momento que eu acabei me envolvendo integralmente com o ministério da igreja, jovens e assim por diante, a igreja também viu essa necessidade, né, de nos oportunizar em várias outras áreas. Então, quem é do sistema assembleiano episcopal sabe que tem lá cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Então eu passei por todos esses passos, alguns mais curtos, mas eu fui consagrado a pastor com 28 anos de idade, se não me falha a memória. Isso, com 28 anos, 27 anos de idade. E na ocasião, eu ocupava a função de o pastor mais jovem das Assembleias de Deus no estado do Paraná. Tá? Naquele ano, né? No ano seguinte já outro ocupou a minha vaga. Mas por a gente se envolver com o ministério da igreja, com a juventude, trabalhei muito com a Umadipar. Hoje eu fico feliz de ver a juventude pujante, dando resultado, crescendo, desenvolvendo ideias que na época nós não tínhamos ferramentas para desenvolver, mas sonhávamos com o que está acontecendo hoje. Então, antigamente a gente sonhava, vamos fazer uma mesa de bate-papo. Hoje é o podcast, né? Vamos fazer uma entrevista, vamos colocar no Orkut, vamos colocar no YouTube, coisas que a gente sonhava. Mas eu tô te falando porque eu comecei a coordenar a juventude, eu entrei na coordenação, na diretoria em 2004 e passei a ser coordenador em 2007, se não me falha a memória. E coordenei até 2015. Então eu já estou te falando de 7 anos passados. Já entreguei em 2015, né? Então eu peguei lá o final dos anos ali 2010 e até o 2015, né? E... Você acha que foi o pastor ou o jovem que ficou mais tempo na Umadepar? Foi você, né? Provavelmente tenha sido. Eu não tenho exato... eu lembro dos demais coordenadores, que a gente fez uma época, um histórico. Naquela época, até os 40 anos da Umadepar, eu lembro que foi sobre a minha coordenação. Naquela época, eu era o coordenador que estava maior tempo na coordenação. E depois eu fiquei ainda mais 4 anos, né? Sim. Sequencial. Então, hoje eu ainda não tenho... provavelmente tenha sido coordenador. Hoje em dia é 2 anos só, né? A coordenação provavelmente tenha sido o coordenador que ficou o maior tempo ali. Não sei o pastor Eliabe quantos anos ficou. O pastor Emerson também ficou pouco tempo. Mas por a gente se envolver, então, consequentemente, veio essa questão da consagração ao presbitério, depois a evangelista e depois a pastor. Mas eu fico muito feliz porque... a gente fazia, e ainda faz hoje não na mesma velocidade, mas fazia com muita dedicação, né? A gente se envolvia com a juventude de Paranaguá, com a juventude do litoral, com a juventude do estado, e era muito bom. Quantas inúmeras vezes eu cortei esse estado do Paraná inteiro aí num final de semana, né? Então você saía daqui na sexta, cortava o Paraná inteiro participando de eventos e promovendo projetos com a juventude e chegava aqui na segunda-feira amanhecendo o dia. E algo que eu acho muito legal que você fazia na época que você estava à frente da Umadepar, que era a Elo.
né? Hoje você vê pessoas que são referências na área do louvor, exemplo, Ananiel Eduardo, né? Não sei se vocês conhecem. Sim. Né? Hoje ele tem um curso que fala somente sobre liderança, louvor, adoração, e o Madepar, né, na sua gestão já fazia isso há muito tempo lá atrás. Né? Eu lembro que eu participei de uma aula ali no Templo Central, eu era da Batista, eu vou até mandar um beijo para minha esposa que está em casa nos assistindo, né? Vamos fazer essa. Até engrossei a voz aqui, nos assistindo. Aí, querido. Te amo, amor. E fomos lá prestigiar esse evento. Era no final de semana, se não me engano. Ficava lá a tarde inteira, à noite. Era uma benção, né? Veio o William Abidiel, não sei se você lembra. Isso mesmo. Aí ele com aquele tecladão dele lá e quebrando tudo, e adoração. O Bombom falou assim, pô, tá na Assembleia de Deus mesmo, né? Pô, e adoração quebrando tudo. E, pô, e palestra, né? E como eu já era voltado, já estava na área do louvor, pô, você recebendo aquela carga de informação, infelizmente hoje não tem mais, né? Hoje, infelizmente, não tem mais o evento Elo dentro. Não sei se a Elo, né, está registrado, se é um projeto da sua autoria ou se é um projeto da Almadepar. A gente louva a Deus pelo período que a gente conseguiu realizar a Elo, e eu tenho assim como algo gratificante, direcionado por Deus, dentro de uma visão que Deus nos deu. Não fizemos o ano passado devido à pandemia. Tem no nosso coração a ideia da gente levar esse projeto de volta, de outra maneira, de uma forma um pouco mais prática, né? Mas a Elo Deus colocou no nosso coração, fruto de uma situação bastante, na época, posso dizer assim, fruto de uma necessidade que a gente enxergou. Eu me recordo como hoje, que foi no ano de 2011, né? Isso, todas as Elos, nós testificamos isso. A Elo não aconteceu só em Paranaguá, não. Sim. Ela aconteceu em algumas cidades do estado do Paraná. A gente conseguiu levar ela para Ivaiporã, Laranjeiras do Sul, entre outras cidades, Pontal do Paraná, que receberam uma adição da Elo, Escola de Liderança e Louvor. Esse nome a gente não patenteou, mas é um nome que a gente criou para identificar esse tipo de projeto. Aconteceu da seguinte maneira, a iniciativa para se criar ela. A gente desenvolvia naquele ano de 2010 e 2011, a gente desenvolveu algumas atividades de ação missionária. Tá? Então, a gente levava os jovens para as colônias de Paranaguá para conhecer a realidade, fazia lá os projetos de evangelização e também de doação, de donativos e assim por diante. Tanto para as colônias quanto para as ilhas. Né? E quando eram os lugares mais fáceis, lotava de jovens. Sim. Os lugares mais difíceis, sempre tinha dificuldade. E a gente foi num domingo para a ilha, eu me recordo que nós voltamos um tanto assim, entristecidos, a nossa equipe, porque os jovens furaram, não foram naquela quantidade que a gente esperava. Mas mesmo assim a gente foi debaixo de chuva, fez o trabalho e na ilha voltamos e eu fui para o culto à noite. E naquele dia eu sentei lá na penúltima cadeira. Era normal eu sentar lá na frente, mas eu sentei lá atrás. Cheguei um tanto atrasado, cansado, e eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, o que eu preciso fazer para despertar essa geração que está sobre a minha responsabilidade, sobre a responsabilidade. A gente sempre conseguiu trabalhar com uma liderança coesa. Eu nunca trabalhei com esse negócio de eu sou, eu faço, eu sou o cara. Não, não. Sim. Todos nós éramos de igual para igual. Todo mundo trabalhava junto. Então, os companheiros ali, os Ricardos, né? O Ricardo Lima Teixeira, entre outros. E a gente começou a pedir para Deus uma direção. E eu pedi para Deus naquele culto uma direção. Era um culto de domingo. E eu sentei lá quase atrás. E o pregador daquela noite era o pastor Donald Evans, um americano. E ele pregava com um intérprete, claro, né? E no meio da mensagem, enquanto eu indagava com o Senhor, ele para a mensagem. Ele fala, Deus me manda fazer algo aqui essa noite. Para mostrar. A minha pergunta para Deus era o seguinte, Deus, aonde que está a juventude dessa igreja? E naquele mesmo momento ele interrompeu a mensagem. Ele falou, Deus me manda fazer algo aqui esta noite. Eu preciso mostrar onde que está a juventude dessa igreja. Tá? E ele pediu para ficar em pé. Todos os jovens abaixo de 25 anos, de 25 anos para baixo.
e quando eu me apercebi, mais da metade da igreja ficou em pé. Nossa. E ele chamou todos aqueles jovens para frente, e eu não fui para frente porque eu tinha mais de 25 anos, tá? E ele liberou uma palavra profética sobre aquela juventude. E ele disse assim: conte 10 anos. Contem 10 anos. E vocês verão o que Deus vai fazer através de vocês e o que Deus vai fazer nessa cidade. Essa cidade será conhecida como a cidade do avivamento. Uau. Eu tenho essa palavra comigo até hoje. A partir daquele momento, acabou a mensagem. Deus falou conosco, eu fui jantar com o pastor. No outro dia, fiz questão de que o pastor fosse ministrar na reunião de jovens, que era a reunião da Almadipar. E ele também liberou mais uma palavra sobre a nossa juventude. E da conversa com aquele pastor e com seu intérprete, nós elaboramos a Elo. E logo na sequência nós fizemos a primeira escola de liderança e louvor. E foi um projeto lindo, brilhante, marcante, que despertou muitas pessoas para o reino de Deus. Porque o projeto da Elo era esse, era despertar talentos. Então, quando eu vejo a nossa cidade, a nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja, eu falo a igreja, Sim. o povo de Cristo. Quando eu vejo Paranaguá agora, Sim. teve a semana do avivamento. Sim. Essa é Eu me alegro porque eu sei que é Deus cumprindo aquilo que foi prometido há 10 anos atrás. É Deus fazendo notória a sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Agora, se eu pensasse que era algo meu, com certeza não daria certo. Como eu sei que não é meu, é algo de Deus, é por isso que as coisas acontecem. Então a gente só tem que glorificar. Mas a Elo tá aí. Hoje mesmo, eu conversava com um conhecido e a gente falava, vamos em breve reativar essa ideia aí do projeto da Elo. Quem sabe o Godion aí vai nos ajudar nesse projeto aí. Olha, já surgiu uma... Não, já meu coração... Falou em louvor, meu coração até... Conferência Elo aí. Conferência Elo, participação Godion. Matheus, área de louvor, Suelto com a pregação. Não, pô, eu ia subir a régua, né? E eu vou ser inscrito para participar e receber a bênção. Pô, eu ia subir a régua, eu ia falar, pô, Gabriela Rocha, né? Olha, um diferencial que, até assim, da Elo era o seguinte, a gente aprendeu bastante coisa, e um dos itens que eu coloquei no meu coração e sempre falava com a equipe, nós não podemos cobrar de ninguém. A Elo, ela tem que ser gratuita. Porque eu ia em vários eventos fora do nosso contexto e eu tinha que pagar para participar. E eu sei que a cultura do nosso povo, às vezes, não é uma cultura de pagantes. O pessoal gosta de graça. Né? Mas Deus nos deu sabedoria, meios para fazermos vários eventos e, por que não dizer quase todos, exceto 1 ou 2, que teve inscrição, que foram os primeiros, e depois a gente não fez mais inscrição. Era gratuito, né, para participar e assim por diante. Ganhava um crachá bonito, Isso, né? Eu lembro, isso mesmo. Tem uma memória boa. Lembrando, né, o pastor Eltinho falou da Semana do Avivamento, a Godion acompanhou todos os cultos, fizemos a cobertura diretamente do canal da SDA, então você pode acompanhar lá as lives que foram feitas, foi a equipe da Godion que fez essa transmissão utilizando os recursos, né? Vale ressaltar das igrejas, né? Que legal. O sistema de som, né? Mas nós levamos a nossa equipe para fazer a cobertura e também no nosso Instagram, né, Suelton? Tem lá fotos e vídeos e você pode acompanhar também. Mas fica aí, né, Pastor Elton? A gente marcar uma reunião junto com o nosso líder Johnny para verificar essa possibilidade de fazermos uma parceria aí, Elo e Godion. Nada que uma pizza bem recheada. Bem recheada com borda de cheddar. E da La Rossi ainda, e da La Rossi ainda. Propaganda de graça aí, ó. Cocupi aí, né? Entendeu? E vamos marcar sim. Você falou La Rossi é caminho para a Associação Banestado. Olha. E uma das Elos, você vê como que Deus faz as coisas. Eu fui participar de um evento, talvez alguns conhecem, o Instituto Pai. Todos os anos o Instituto Pai promovia um evento na Associação Banestado e trazia palestrantes que hoje são a sensação do momento e naquela época não eram tão conhecidos assim. E a gente ia lá no Instituto Pai, que esse evento que era promovido na Associação Banestado. E eu me lembro que eu estava lá um dos anos, acho que foi 2012, por aí, eu, o pastor Jonas, um grande amigo nosso ali de Pontal, e eu falei, um dia nós vamos fazer a Elo aqui. E ele deu risada, eu dei risada, eu falei, não, mas nós cremos que um dia a Elo vai ser aqui. E Deus nos deu essa grata alegria de fazermos.
ocorreu um evento na Deus prepara as coisas. Ocorreu um evento na Associação Banestado. Foi o Bruno Gabriel, né, que teve lá, né? Não, foi a Cantando. filha do Marquinhos Gomes, né? a Gabriela Gomes? Gabriela Gomes, isso Ah, mesmo. que tá conhecida, né? agora no Isso, Brasil, isso. E teve um evento na Associação Banestado, prepararam toda a estrutura e o evento foi, se eu não me engano, adiado. E eles não desmontaram a estrutura. Ficou Tá? pronto. Então ficou pronto o espaço para nós com tudo. Que coisa Com chata, toda né? coisa chata. Com toda a estrutura. E a gente conseguiu fazer Que benção, uma elo lá na Associação Banestado. Que Olha aí. benção, que benção. Deus Ela- prepara. Então vai Não, preparar Deus agora, é bom, Godion. Com certeza. Godion vindo firme aí, né? O Johnny tá aqui Isso. nos bastidores, só ouvindo. Quem as sabe, né? conversas. Paranaguá. Vamos pensar em Paranaguá. Qual igreja, né? Qual estrutura, né? Ou até um local E fechado. olha que engraçado, você fala sobre Elo e essas semanas atrás eu conversei com um amigo meu, que eu não vou mencionar o nome aqui por questões de ética. Ele é parente de um ministro de adoração bem conhecido aqui no Brasil, né? Ele é referência na área do louvor. E eu comentava com ele, né, sobre o desejo do coração da Godion de fazer uma conferência, né? Fazer uma conferência, né, trazer alguém, né, de referência, né? Daí eu falei, pô, vamos verificar, né? Marcar uma reunião, né? Daí hoje, né, nós falamos Olha aí, agora, que tocamos legal. no assunto novamente, né? Acredito que é Deus alinhando os propósitos aí Sim, para Deus. algo Não há bem dúvida. legal a conhecer, né? Uma dúvida. Vamos continuar? Vamos lá que o Celto Vamos tá que- ficando cabelo branco já. Vamos. Tá bom. Pastor, Instituto Fael, né? Instituto Educ. Educ. Fael é a É bandeira parceria. que a gente representa. Parceria. Isso. Quando que acontece, em que tempo nesse espaço, né, da sua idade, quando que entra? E é só escola, né? É porque ensino, né? Porque escola, porque É. essa área. Rapaz, isso daí é um sonho, era um sonho do meu falecido pai, ter uma instituição voltada para a área de educação. E todas as vezes que ele compartilhava as ideias, a gente se alimentava das ideias, Sim. né? E o Instituto Educacional, ele entrou na minha vida como uma porta de escape. Quando eu já estava no auge, posso dizer, no meu auge, né? Sim. Profissional e tal, trabalhando, na época bem empregado e tal, já seguindo a minha vida, me veio esse estalo, né, do Instituto Educacional. E conversando com o pastor José e tal, trocamos uma ideia e começamos a estabelecer a ideia de cursos. Primeiramente eram e são até hoje, né, cursos voltados para a formação teológica, que começamos com algo pioneiro aqui na região, que era o bacharelado em teologia, algo que não se tinha aqui, devidamente credenciado para as pessoas obterem Sim. o nível superior em teologia. Graças a Deus, hoje aqui, a gente é conhecido por isso, porque, não vou dizer todos, mas quase todos os pastores que têm um apreço pelo conhecimento teológico aqui em Paranaguá e na região do litoral passaram pela nossa instituição, fizeram um nível superior conosco. Não há necessidade de eu citar nomes aqui, mas a gente é conhecido por causa disso, porque conseguimos formar inúmeros pastores, e esse vínculo com o nível superior em teologia nos abriu portas para outras áreas que a gente daí começou a trazer parcerias para Paranaguá, com cursos EAD, e hoje a gente representa, hoje não, já há quase 10 anos, a gente representa uma rede muito conhecida, que é a Unifael, que a gente representa em todo o litoral aqui. Então, o Instituto foi incorporado, né, Sim. por essa marca, e hoje é o nosso meio de sobrevivência. A gente faz isso, faz educação, faz capacitação, formação de pessoas em diversas áreas, desde pedagogia, letras, português, matemática, história, geografia, todas as áreas. Agora uma área interessante que a gente está atendendo aqui em Paranaguá, que são os guardas civis, da guarda municipal. Legal. Então, a gente também tem o curso de gestão de segurança pública, Legal. e são várias áreas. O que tem de novidade no mercado de educação à distância, a gente traz graduação e a especialização, que é a chamada pós-graduação. Tem ideia mais ou menos de quantas pessoas já foram beneficiadas, formadas ali pelo Educ, não? Olha, passa da casa dos 10 mil alunos já, né? Bastante Que gente. passaram pela nossa instituição, certificados e assim por diante. Então, são diversas áreas. A gente até tem assim
grata satisfação, porque a gente é conhecido tanto no contexto eclesiástico, igreja, quanto no contexto secular. Até esses dias eu testificava, falava para a nossa equipe, eu fui numa repartição pública e fui atendido por um servidor público que testificou isso para mim. Eu estudei lá na sua instituição. Legal. E eu não era nem servidor público. Ele falou, eu estudei lá, daí fiz o concurso público, agora estou aqui. Isso que eu ia falar. Daí fulano também estudou, cicrano também estudou. Então, a gente louva a Deus por essa pulverização, né, da marca, da identidade. Graças a Deus, aqui no litoral e em várias outras, a gente já conseguiu atender aí mais de 15 estados através daqui, mais de 5, 6 países através daqui. Então, isso é muito bom. Já tive a experiência de ir para fora do país, por causa da instituição, e levar o conhecimento para outras pessoas. Isso que eu ia falar agora, porque você acaba participando da história da pessoa, da realização. Sim. Porque se profissionalizar hoje é um sonho, né? Sim, é um sonho. Se graduar, fazer uma especialização, é um sonho da pessoa. Você acaba participando daquela história, quando a pessoa chega lá no primeiro dia de aula, no dia da matrícula, depois você vê com o canudo na mão, trabalhando. Esse é o processo. É gratificante. A gente até costuma dizer que a gente não faz uma venda, né? A gente faz ali uma fidelização, né? De um sonho mesmo. Por quê? Porque aquilo ali passa de pai para filho. É normal a gente receber alunos cujos pais já estudaram conosco, né? O pai pagou para a mãe, e depois pagou para a filha, depois pagou para a neta. Então a gente vê que tem esse contexto. Essa semana mesmo, semana passada, a gente tinha a data de colação de grau. Então você tem a alegria de estar ali entregando o canudo, né, para a pessoa que concluiu mais um curso, que está se profissionalizando. E a gente consegue daí enxergar o mercado, né? Paranaguá teve concurso público alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás. Então a gente teve a alegria de incentivar aqueles alunos. Faça o concurso público, você vai conseguir. E passar o tempo, de repente você encontrar a pessoa, puxa, não é que eu fiz que deu certo. Né? Então isso é legal para todas as áreas. Isso eu estou falando da vida secular profissional, e na vida ministerial, eclesiástica também é do mesmo jeito. Eu sou grato a Deus porque a gente conseguiu quebrar alguns paradigmas na formação teológica, abrir a mente de muita gente, né? E pessoas que fizeram discípulos. Isso é impressionante, isso é muito bom, é gratificante. E uma pergunta que não quer calar aqui. E esses livros aí, pastor? Rapaz, livro... É presente. É presente, né? Para depois vocês sortearem também, aí, abençoarem quem vocês acharem interessante aí, então vou pedir, ajudar. Vou pedir para nossa equipe técnica Aí, mostrar aqui, ó. Liderando no mover do Espírito Isso. Santo, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que escolhi, para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso. Autoria... Pastor Elton. E esse daqui, ó, outro aqui. Mas vamos tirar um sarro aqui, né, agora, né? Vocês estão conseguindo ver aí, né? Ó, esse outro aqui, ó, uma geração em busca de estabilidade. Eu escrevi alguns livros voltados para a juventude e fácil leitura, tá? Por onde a gente passa, a gente abençoa as pessoas. Esses dias eu fiz uma divulgação lá na internet do livro e a pessoa falou, eu não tenho condição de comprar. Eu falei, onde você mora? Eu moro em tal endereço. Eu tô mandando o livro para você aí. Que legal. Gratuitamente, porque o nosso objetivo não é lucro com isso. O nosso objetivo é que o reino de Deus lucre com isso. Pessoas sejam alcançadas. Eu vou ter que aumentar o grau do meu óculos. Acho que eu tava vendo de longe aqui, eu tava vendo aí, emagreça. Não, emagreça com estabilidade. Isso daí é um livro voltado para o Aeroparque. Então a gente escreveu ao longo desse tempo aí alguns conteúdos voltados para a juventude. Fruto do quê? Fruto de mensagens que preguei, ministrei para jovens e adolescentes, que a gente compilou em capítulos fáceis que servem aí de lição para nossa geração. E o prefácio nada mais, nada menos do que o Teve um aí que foi José o Alves. pastor José Alves que prefaciou, acho que o outro também isso mesmo.
Foi ele que Esse aqui prefaciou. foi Isso pastor mesmo. José Alves. Então vamos deixar aí, ó, para vocês depois fazerem. Vamos fazer o seguinte, então, pastor. Nós estaremos fazendo sorteio lá no Isso. nosso Instagram. Nós estaremos divulgando também o Edu, Faça que é o seu isso. Instagram. Isso E mesmo. também o Instagram lá do Fazemos lá pastor um- José Alves. Isso mesmo. Algo bem legal. Os 4 livros, né? Isso, Só- fazemos um- Ou você vai querer... Não, vamos fazer o Isso aí. compartilha lá, divulga lá. Não, esse aqui nós deixamos para sorteio. Pastor, Diga lá. fizeram uma pergunta aqui pro senhor. Pô, senhor O senhor tá no céu. é por respeito Ah. mesmo. O que nunca poderá faltar em uma ministração? Fartar. Ei, Parnanguara, né? Faltar. O que nunca pode faltar numa ministração Isso. é graça. Opa. A graça ela não pode faltar, porque a pessoa ela pode ter uma boa oratória, ela pode ter uma boa homilética, ela pode ter uma boa exegese daquilo que ela prega, mas se não tiver a graça de Deus, Tá morto? tá morto. E aonde é que consegue a graça? É através da oração, da Secreto. comunhão, no secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com ele e ele vai te ajudar, vai te dar a graça. É algo interessante que a graça de Deus nos condiciona, é você trazer algo que você não esperava, né? Talvez vocês já passaram por essa experiência, quando você está louvando e de repente Deus te leva para uma adoração que você não planejou. Você está ministrando, Suelto, e de repente Deus te coloca algo que você não planejou. O Suelto tem umas frases de efeito muito boas. Quando eu ouço... Eu até choro, né? Nós congregamos juntos, né? Então, quando eu ouço, eu já anoto. Depois eu fico com vergonha de escrever as frases, porque ele vai falar que eu estou copiando dele. É verdade. Não, mas Deus te leva para algo que você... Não é que você não preparou, você leu, você buscou, mas Deus te revela aquilo que está escondido, né? Então, esse é um item indispensável para aquele que ministra a palavra de Deus, né? Ele não pode lhe faltar a graça. Antes crescei na graça e no conhecimento. É assim que diz a palavra de Deus. Muito bom. Vamos lá, então. Bora. A gente colocou uma pergunta aqui na pauta aqui, com o avanço da tecnologia hoje, onde muitos jovens estão consumindo muitas coisas na internet, que não só jovens, mas crianças, né? Já que a gente está falando da área de ensino, consome coisas que não edificam a Deus, coisas que fazem apologia àquilo que não é correto, né? Que não é certo, que é antibíblico. Qual seria hoje uma estratégia para jovens? Qual seria uma estratégia adequada para a igreja hoje tomar para entusiasmar os jovens? Não apenas consumir algo ruim na internet, mas consumir coisas boas, como um podcast desse, como conteúdos bíblicos que estão disponíveis hoje em plataforma digital, de monte aí, tudo fácil, e os jovens não consomem essas coisas. A facilidade, né, da virtualização das coisas, da praticidade de você ter acesso muito fácil Coisas ruins, né? a coisas ruins tem gerado essa discrepância de aprendizado. Mas uma maneira do jovem voltar ao princípio do aprendizado, penso eu que o melhor caminho é o estudo sistemático. E o que é o estudo sistemático? Quando você convence o jovem de que ele precisa ir para a igreja, sentar no banco, levar a Bíblia de fato e não o celular, que ele precisa ir para uma escola bíblica, seja dominical ou seja uma escola bíblica semanal, porque depende da igreja, depende do ministério, que tem a sua célula, a outra tem a sua escola bíblica dominical, onde ele vai ser alimentado com a palavra de fato por líderes que de fato têm conhecimento para transferir a ele o conhecimento. E daí sim começar uma conscientização, né? Que é um complemento. Eu ensino a palavra hoje, está aqui a Bíblia, ensinei para você, mas olha, assista lá o vídeo tal na internet, baixe tal aplicativo que vai ser útil para você, tal como um aluno na escola de ensino regular. Por exemplo, eu dou aula na escola de ensino regular e dependendo da matéria, o aluno é obrigado a ele ter o aplicativo da instituição para que ele possa acompanhar o aprendizado. Tá certo que dentro do âmbito igreja você não tem como obrigar a pessoa, mas você pode incentivá-lo
a ter esse vínculo e esse compromisso de leitura. Algo que eu achei interessante, e eu não vou me recordar aqui exato a igreja, também nem vem ao caso, mas eu vi um determinado pastor jovem fazendo um cronograma de estudos e leitura bíblica para o ano de 2022. Tá? Então, ele ministra lá, por exemplo, o estudo presencial, imagino que talvez é o formato de uma escola bíblica dominical, e ele tem um aplicativo que ele disponibilizou lá na internet, quem quiser acompanhar, ele faz a leitura bíblica e existe lá as pontuações daquilo que ele ministrou durante aquela semana. Então é uma forma dele conseguir cativar a sua juventude, o seu grupo para o aprendizado regulamentado da palavra de Deus. Então talvez seja esse o caminho, né? Só que existe muita gente que despreza o ensino. A pessoa não consegue ponderar a espiritualidade com o aprendizado. Tem gente que pensa que para ir para o céu basta saltar, glorificar e dizer que é santo e falar em mistério. Na realidade, a gente tem que ter todo um processo de aprendizado, é uma alimentação sólida, que é a palavra de Deus, para crescer e alcançar o objetivo. Chega de papinho, né? É um caminho longo, né? Não, longo e sem fim, né? Sem fim. Nunca... É um poço sem fim mesmo. E doloroso, hein? Doloroso. Vamos lá. Quem é a sua referência ministerial hoje, pastor? Olha, rapaz do céu. Em vida? se eu for dar uma referência que já não está entre nós, Sim. de fato é meu pai, né? Mas eu não tenho muito esse detalhe assim de eu estimo demais o pregador tal, a pregadora tal, o cantor tal. Sim. Na realidade, eu gosto de pastores e de pregadores, independente de ser pastor ou não, que tenha uma mensagem sólida, coerente, de fácil interpretação e a mensagem expositiva, né? Que você consegue extrair dali o alimento sadio para a sua alma, né? Então eu não tenho muito esse negócio de fulano é a minha referência. Mas eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Um pregador que eu acho assim que ele tem uma mensagem muito coerente, muito fácil de se entender. Não é um pregador que vai pregar o evangelho da facilidade, prega salvação, cruz, libertação, que é o pastor Josué Brandão, né? Então peguei um exemplo, uma referência nacional. Ótimo. Né? Se eu for mudar essa referência mais regional, daí eu vou usar até a palavra fã, né? Claro que a gente não tem essa palavra como referência, mas eu gosto de ouvir meu irmão, por exemplo, o pastor Emerson. Eu gosto de ouvir por quê? Porque ele tem uma mensagem fácil de compreender o assunto, né? Então, são exemplos que eu deixo aqui que daquele que quer aprender a palavra de Deus com sabedoria, e nada contra os demais que pregam, mas é o formato. São pregadores que têm mensagens expositivas, mais explicativas, que você consegue aplicar naquele exato momento. É verdade. A gente sempre coloca essa pergunta aqui porque a gente sabe que todo ministro, todo pregador tem uma fonte onde ele vai lá beber água. Alguém que, na verdade, fala ao nosso coração, né? Alguém que a gente admira e também não é errado. Acho que o Elton pegou o tempo com a gente quase a mesma idade, e pegou o tempo que todo mundo queria ser Marco Feliciano. Sim. O pessoal tudo com suspensório e gritando, sai Satanás em cima do púlpito aí. Peguei a época... E eram umas cópias, né? Peguei o auge do pastor Marco Feliciano em Paranaguá e pregando aqui na cidade. Me lembro do pastor Marco Feliciano, eu ainda moleque, ainda adolescente, ele almoçando com a gente em casa, né? Mas era um pega-anjo, né? E foi uma referência. Foi uma referência. Só que... Agora você fala algo interessante, né? Ser filho do pastor José Alves teve esses benefícios de conviver com pessoas... Sim. Pessoas inestimáveis, né? Pastor Marco Feliciano, dentre outros, né? Grande referência nacional do aprendizado da palavra de Deus, pastor Antônio Gilberto, né? Nossa. Tive a alegria de coisas assim que a gente nem expressa em público, mas teve uma semana que o pastor Antônio Gilberto ficou a semana toda em Paranaguá. Nossa. Ele veio ministrar aqui e ele quis ficar, e a gente teve que levar ele lá em Morretes, Antonina e tal. Já descansa com o senhor, mas é
Era o Sim. maior teólogo das Assembleias de Deus no Brasil. Sim. Então, coisas que a gente tinha, assim, teve alegria, né, de desfrutar. Mas falando do Marco e tantos outros, né, Marco, pastor, eu gosto de ouvi-los ainda, pastor Marco Feliciano, pastor Gilmar Santos, pastor Gesiel Gomes, pastor Napoleão Falcão, pastor Gilvan Rodrigues, são homens de grande peso, de grande referência, né? Mas sempre tem um outro que você tem aquele apreço, né? Sim, Você vê, verdade. esse jovem que teve pregando recente aqui, né, o pastor Eliseu Rodrigues. Sim. É uma referência, um exímio pregador, prega a Bíblia, prega a palavra de Deus. Então são pessoas que a gente sabe do que estão falando, né? Realmente, né? É isso. Pessoas que são que estão marcando o seu tempo, né? Sim, que estão marcando o seu tempo. E tem outros, já pegando esse gancho, que poderiam marcar o seu tempo e não estão marcando porque entraram, até nem sei se vem ao caso a gente falar nisso, mas entraram por outros caminhos que estão deturpando o evangelho santo do Senhor, transformaram o evangelho numa mensagem profissionalizada, que é o evangelho do coach. E a gente sabe que esses dias eu assisti uma mensagem onde o determinado pregador, ele prega, no final ele vende o livro, deixa o Pix e não tem salvação, não tem nada, né? Então é uma situação bastante a se pensar. Complicado, né, Suelto? Eu quero agradecer aos nossos amigos que estão conosco até agora, né, Suelto? Vocês que foram firmes aí, estão conosco. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva em nosso canal. Você que é novo por aqui, se inscreva, sim. Quero agradecer vocês aí. Estamos quase batendo 900 inscritos aí. Acredito que até final do ano a gente bate 1000 inscritos. Antes, né? Em nome de Jesus, Não, né? vamos bater 1000 inscritos aí. Vamos fazer uma festa, né, Johnny? Vamos chamar todo mundo que é inscrito aí. O Johnny é... Brincadeira. Colocou o Johnny no vento agora. Pagar pizza. O Johnny vai levar a gente no Danúbio. Vai levar a gente no Danúbio. Jantar para todos os 1000 inscritos. Isso. Todos os convidados aqui que já passaram do Golcast. E vai embora. Gente, quero mandar um abraço pro pastor Emerson. Eu sempre tenho mantido contato com o pastor Emerson. Que bom. Pastor, vamos fechar aí o Golcast. Ele fala, pô, filho, essa semana... já tem um mês aqui só do que foi citado. Pastor Emerson, pastor Eliabe foi citado aqui, ó. Pastor Jonas. Pastor Jonas. Já fechou o mês, já. Tudo gente boa. Só tem benção. Mas, infelizmente, esse mês, a agenda da Gaudium já está fechada. Aqui é forte. Só mês que vem, né? Mas vamos contactar esses homens de Deus aí para ter um papo bem legal também, né? São bênçãos de Deus. Certo? Vamos caminhando já. Quer mandar um abraço pra alguém? Aproveita aí. Olha, os amigos que estão assistindo mandaram mensagem aqui. Nossos amigos. Não pode escolher, não pode esquecer da Dona Maria. Pô, Deus o livre. Abraço pra esposa, né? Pra minha filhinha lá, pra Lara. O pessoal tá dando risada. Tá na escola bíblica, né? Estão na EBD. Aí, ó. EBD não, porque não é dominical, né? É verdade. Mas EBS, Escola Bíblica Semanal ali, que tivemos uma manhã missionária. Que bom. Abençoada uma ontem, festividade, né, Matheus? Deus se fez presente. Foi tremendo. Foi muito forte demais. Foi muito forte. Deus fez presente na casa. Então estão repondo a aula lá. É verdade. E você, pastor? Quer mandar um abraço pra alguém? Abraço pros nossos amigos aí, pastores, que estão nos acompanhando. Imagino que o pastor Emerson tá aí, entre outros. Deus abençoe a vida de vocês. Abraço pra minha esposa, a Dani tá lá esperando pra janta. Ai de mim se não jantar. Deixa no forno que o homem tá chegando, velho. Tem que comer feijão ainda. Então é assim, gente. Abraço pra todos vocês. Aqueles que querem conhecer mais dos nossos projetos, aí nos procure nas redes sociais, no Instagram, Eltinho Alves da Silva. No Facebook tá lá, Elton Alves, seja ousado, que é uma frase que eu carrego a vida toda. Eu peguei essa frase aí de uma inspiração do pastor Eliabe. O pastor Eliabe falava muito lá atrás, na época que ele era coordenador, é tempo de ser ousado. E daí me grudei nessa frase aí, pronto. Então seja ousado. Está aí nas redes sociais. A FAEDUC, que nós temos aqui em Paranaguá, né? O Instituto Educ, está ali na Marginal da 277, próximo ao Templo da Assembleia de Deus. Diversos cursos, você pode achar a gente nas redes sociais. Estamos à disposição aí para servi-los. E os livros também, né, Os livros também. Quem quiser, eu fiz esses dias para algumas igrejas, até você líder que está nos ouvindo.
tá? Se você quiser abençoar a sua juventude lá com algum brinde, nos procure. A gente vai abençoar você para você levar os livros para os seus jovens, tá? Hoje, essa semana, né? Semana retrasada, eu e o pastor Elton nos encontramos lá na Contribuação que tem um parceiro, né? Olha aí, É verdade. o pastor Tiago, Pastor né? Tiago. Da Assembleia Semeadores. Semeadores da Palavra. Que é um polo também da Edu. Isso, é parceiro nosso. E ele havia me pedido, acho que uns 30, 40 livros para o retiro que ele teria. Que E foi eu uma fui benção. lá. Teve uns 30, 40 jovens nesse Isso. retiro aí. Eu fui lá abençoar ele lá. Nós nos encontramos lá na porta da Contriguaçu. Tá E vendo onde aí? lançamos o convite, né? Que bênção. Aí, como que Deus Lugar faz as abençoado. Tem gente boa lá. coisas. Tem. Só gente boa mesmo. E vamos pros finales, então? Vamos fazer aquele bate-bola, então? Agora é assim, ó. É Falou, bate-bola. pensou. Vamos lá? Sem cortes. Sem cortes agora. Ah, Fica ligado. Aí, Agora é a hora da verdade. Quem quiser anotar. meu Deus do céu. Vou pegar a cola aqui. Não, Então. brincadeira. Não, brincadeira tá bem de boa aqui, hein? Ah, Perguntinha leve, né? O Matheus foi bonzinho aqui, ó, na pauta aqui. Pastor, algo indispensável para o seu dia. ler a Bíblia. Não, pode mandar aí que o Salvador. Posso? Pega teu ritmo. Aquilo que o pastor mais gosta na sua igreja ou no seu ministério. Ouvir uma boa mensagem. Algo que faria diferente no percurso da vida. Algo que eu faria diferente no percurso da vida. Isso aqui é... Essa daí é forte. Rapaz, se eu pudesse fazer diferente, eu fazia muito mais do que eu tenho feito para o reino de Deus. Eu dobrava, fazia ao quadrado. Maravilha. O que o pastor mais ama na cidade de Paranaguá? Olha, eu amo a história da nossa cidade, o berço da civilização paranaense, que precisa ser valorizado e explorado ainda mais, né? Então eu amo a historicidade dessa cidade. Vou acrescentar aqui, chamada. Chamada só acaba quando Cristo me levar para as mansões celestiais. Que mais te deixa irado quando está ministrando, pastor? Rapaz, quando o som falha. O que te deixa mais feliz quando está pregando? Quando o pecador aceita Cristo. Oh, glória. Aleluia. E agora, pra Rapaz, finalizar, até vou abrir um parênteses nessa daí. É tão lindo, né? Você ministrar a palavra de Deus e alguém aceitar Jesus. Né? Isso é sinal de que aquilo que você pregou de fato teve o seu efeito. Eu tive uma experiência com Deus muito linda uma vez. Eu estava ministrando a palavra. Eu me lembro que eu tive dificuldade para chegar na igreja. Eu errei o endereço da igreja. Depois você vai terminar o bate-bola. Tá? Eu joguei o bairro errado. E eu fui parar na outra ponta de Curitiba. Nossa. Os bairros eram parecidos, os nomes. Então eu parei na outra ponta. E daí quando eu vi que o GPS estava errado, eu voltei. Então eu cheguei, só faltava eu pregar mesmo. Já estava até encaminhando outro pregador. E eu iniciei a pregação. Isso foi na Vila Americana, em Curitiba. Eu não me recordo a data. E a hora que eu iniciei a mensagem, 5 minutos que eu estava pregando a palavra de Deus, um jovem veio correndo e entregou a sua vida para Jesus naquele momento. Então aquilo marcou muito a minha vida, a minha chamada. E daí não teve mais o restante da mensagem, porque Deus começou a salvar ali nos 10 primeiros minutos da pregação. Quando Deus tem algo para fazer, faz assim mesmo. no tempo certo, na hora certa. Né? O inimigo tentou tirar a gente da rota, né? Não deu certo. Mas não deu certo. Mas vai lá, bate e volta. Família. É tudo. O que pretende fazer na terceira idade? Já tô nela. Ah. Ai. Já tô quase lá, né? Na terceira idade. Nem na segunda A ainda. gente não pode parar na terceira. Tá certo. Acelerar. A terceira idade passa pra quarta, né? Passa pra quarta. Então é isso aí. Calma, você acrescentou algumas perguntas, veio uma na... Vai, manda bala aí, que eu tô... Tem algum projeto no teu coração que você almeja, sonha, todos os dias, sabe, né? Você sabe, a gente é sonhador, né? E às vezes você tá no dia lá e passa aqueles sonhos, né? Na tua cabeça e acredito que muitas vezes é Deus, né? Que Deus, se Deus coloca... É Deus martelando. Aqueles sonhos, assim, pô, mas será? Assim, pô, isso é impossível, né? Pô, acontecer comigo. Tem algum sonho? Tem. Você poderia compartilhar conosco? E daí eu digo pra você a seguinte frase. Existem sonhos na nossa vida que a gente tem que guardar pra gente. Sim. Porque a gente não sabe
quem estará com a gente lá no futuro amanhã para desfrutar daquilo? Então, quem não vai estar conosco lá no futuro não precisa saber daquilo que nós temos hoje. Sim. Mas eu digo para você que a resenha desse sonho, né, é fazer com que pessoas sejam transformadas, marcadas pela presença de Deus, mas de uma forma, podemos dizer assim, organizada. Tá? Por que organizada? A ideia que eu tenho, ela abrange a parte de capacitação, treinamento, a parte missional, a parte do envio, né, desse cumprimento missional e o fechamento desse projeto. Então não é algo que se limita a simplesmente a gente fazer um evento, sim, mas é fazer algo que possa marcar uma geração, né? Então, acho que eu precisaria de muito tempo para eu conseguir explicar aquilo que a gente tem em mente. Mas eu creio que Deus está nesse negócio. Deus tem os seus caminhos. Mais duas só, então. Fale. O que é ser igreja? Ser igreja é isso aqui, tá? Isso daqui é onde estiver 2 ou 3 reunidos, né, em meu nome. Ser igreja é isso, é ser parceiro, é ser irmão, é falar de Cristo, é você ser o templo, né? Quando você é o templo, você é igreja. Você esquece que existe as 4 paredes. Sim. Porque muitas vezes nós estamos inseridos nas 4 paredes e nós estamos limitando o fato de ser igreja. Porque igreja é o que você é dentro de você. Estar na igreja é outra coisa. Já parou para perceber? Sim. Que a gente se arruma, coloca o melhor terno, passa o melhor perfume. Hoje até mais, né? Troca o carro para os irmãos ver que você trocou de carro, sim, compra as coisas e tal. Mas aquilo ali é ser igreja? Será que Deus está se agradando daquilo ali de fato? Né? Ser igreja está aqui, dentro de você. É você ser parceiro, ser irmão, ser ombro amigo. Todos podem te abandonar, mas quem é irmão, quem é parceiro não te abandona. É a igreja. E quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, aquele que rege o universo. E se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Tudo é para ele, né? Se não for por ele, não vale a pena. Isso aí. O El tem aquele raciocínio rápido, né? É aquele irmão que você passa o microfone na hora do culto, de repente faz isso. Não gagueja, né? Ele vai... Preparado. Eu decorei antes. Pastor, qual o recado que gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Primeiramente, para seguir, né? O God On, né? Ser parceiro, fazer bater essa meta, não no final do ano aí, porque o Matheus tá sem fé no final do ano. Tem que bater essa meta agora, já, né? No mês de agosto. Vamos. Compartilhe com mais 10. Mas o recado para essa geração, né? Não abra mão de Deus. Não abra mão dos planos e dos projetos de Deus para sua vida. Não abra mão dos seus dons, dos seus talentos. Não abra mão da sua chamada. Não abra mão daquilo que Deus entregou para você como algo precioso, como joia preciosa. Você tem valor para Deus, você tem valor para o reino de Deus. Volte, envolva-se e dê fruto para o reino de Deus. Aleluia. Celtinho? Eu tô procurando aqui, que a equipe aqui pediu para colocar na tela aí, o Instagram do Eduque. Faculdade Eduque. Faculdade Eduque. @ Faculdade Eduque com C mudo. E daí, aparecendo. Isso aí. E daí vai ter lá outros Instagrams que daí são das nossas parcerias lá. Unifael Paranaguá, Unifael Matinhos, Unifael Pontal e assim vai. Aí vai embora. Vai. O que a gente tem aqui, atende Paranaguá, atende Pontal, atende Matinhos, com unidades lá também. E é assim a nossa parceria. É isso aí. Estamos aí, gente. Fica a nossa gratidão aqui. Obrigado por atender o convite da equipe, por nos prestigiar essa noite aqui. Alegria nossa. Foi uma mesa, olha, segunda-feira top mesmo, uma mesa legal, uma mesa de conversa. Experiências abençoadoras, né? Vou deixar como que é? Deixar aqui é o palpite, né? Vamos sonhar com essa elo aí. Vamos sonhar com essa elo. God On Elo. Oh. Eu gostei disso, hein? Se você gostou também, curta e compartilha esse projeto. Vamos pra cima.
Hashtag Godion Elo aí 2022. E vamos pra cima. Vamos pra 22, cima. 23, 24. E vamos 22, embora. 23, 24. E vamos embora. Fazer Gente, acontecer. obrigado. Deus abençoe, Suelton, Pastor Elton. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença. E a todos vocês que nos acompanharam até agora, compartilha. Eu sei que pessoas vão participar conosco amanhã, né? Vai estar lá limpando a casa, fazendo a tarefa, ou no serviço mesmo, vai colocar lá Godion, vai acompanhar a gente e com certeza você vai ser abençoado, tá certo? Continue acompanhando a nossa agenda semanal. Quarta-feira agora teremos a live de oração e louvor com o pessoal da Cristão Renascença, o pastor Galdecir e sua equipe de louvor. Então, seja conosco. Tá Maravilha. Certo, gente. Deus abençoe a todos. Alegria mesmo estar com vocês aí. Deus abençoe toda essa equipe, galera que está aqui na retaguarda trabalhando, e que Deus possa cada dia mais prosperar esse projeto, que esse projeto é coisa de Deus, é coisa de crente. Maravilha. Beijo, gente. Abraço. Tchau, tchau.